Pronto. Então é isso. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre tratamento de água. Tá? Vou mostrar como que é o processo. Esse material acho que já foi enviado para vocês lá no Google Sala de Aula de vocês, tá bom? Então, vou aproveitar essa questão do tratamento de água, que é um processo industrial, né? Um processo químico industrial, e conceituar algumas coisas gerais da química, que é importante a gente voltar em alguns conceitos da química, e aí a gente finaliza com o conceito de concentrações de solução, porque a água ela é uma solução. Vocês vão ver aí no decorrer dos slides, tá bom? Vou aqui primeiro agradecer a presença de todo mundo, tem bastante gente, isso é bom, tá certo? Vou projetar o slide para que a gente comece já a aula, senão não vai dar tempo, né? O Zoom ele tem 30 minutinhos. Então tá aqui. O nosso assunto de hoje, então, deixa eu voltar, é concentração de soluções, e aí falar um pouco da demanda bioquímica de oxigênio. A gente vai entender o porquê que o oxigênio é tão importante na água, né? E recentemente nós vimos que surgiram peixes numa determinada região do Rio Pinheiros, e isso é graças à demanda bioquímica de oxigênio. A gente vai chegar a entender essa questão aí que foi noticiada recentemente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no chat ou abre o microfone e pergunta, não tem problema algum, eu já vou respondendo, tá bom? Sobre tratamento de água. Então, aqui vocês estão vendo uma visão bem ampla de como que é uma estação de tratamento de água. Essa fica no Rio de Janeiro, tá bom? Tem outras aqui em São Paulo, mas essa imagem do Rio estava bem legal. Dentro do processo de tratamento de água, a gente tem algumas etapas. Tá? Então, esse processo é um processo industrial e ele tem algumas etapas. E essas etapas estão baseadas em conceitos de química bem simples. Então, por exemplo, separação de misturas, separação de misturas heterogêneas e homogêneas, elas ocorrem nesse processo. Então, a decantação, a filtração, são processos de separação que elas ocorrem dentro desse processo industrial de produção de água. E aí a gente já tem que, até como uma informação a mais, nós temos alguns órgãos reguladores, né? Então, nós temos a Sabesp, que é o que está mais próximo da gente. A Sabesp, ela está responsável por fabricar a água potável para a gente, tá bom? Ela faz a água potável. A CETESB é um órgão que faz a regulação, ela regula e dá as diretrizes da qualidade dessa água. Claro que a Sabesp também faz essa análise, mas a CETESB é um órgão maior, né? Então nós temos a Sabesp, depois a CETESB, que é um órgão maior, e ela vai fazer esse controle das diretrizes da qualidade da água, né? Quais elementos químicos tem que ter na água, turbidez, enfim, pH, o que pode estar presente na água para beber, tá bom? E aí depois nós temos um órgão maior lá, né, que já é exterior, que já é para o mundo inteiro, que trabalha com essa questão da água também, tá? Então vamos dar uma continuidade aqui. Então isso aqui é um esqueleto de como que funciona o processo de produção de água, tá bom? O chat tem gente comentando. Deixa eu ver. Não sei, a gente ficou sabendo desse ano passado, aí todo mundo Deixa aí eu viu que ele tinha uma ver um negócio aqui. mulher muito novinha. E a mulher dele até hoje, né? Seu áudio não tá ligado, não, Caio? É isso mesmo. Então vamos lá. No tratamento de água, isso aqui é um esqueleto. Então, eu coleto a água de uma represa, tá? Normalmente a água de uma represa, e aí eu tenho um processo de captação, tá bom? Tá. Nesse processo de captação da água, é colocado esses materiais para poder separar as partículas que a gente não consegue ver na água. E aí sofre um processo de decantação, depois a filtração, e aí tem os processos, né, de cloração e fluoretação da água para mandar depois para as nossas casas. Aqui eu tinha deixado, né, quem tem o material lá, a gente tinha deixado um link de um vídeo para vocês assistirem como que é
esse tratamento de água na Sabesp. Mas esse aqui é o esqueletão de como ocorre o tratamento de água. O primeiro, aqui eu já estou direto no processo de floculação e coagulação. Então, no processo de floculação e coagulação, a gente adiciona sulfato de alumínio. Tá? Então, o sulfato de alumínio ele vai ajudar a aglutinar a sujeira que a gente não vê. Tá? Então, a sujeira que a gente não consegue ver na água, o sulfato de alumínio é a substância química que vai reagir com essa sujeira e ele vai formar flocos, que é isso que vocês estão vendo aqui nessa segunda figura que eu estou apontando. Esses flocos depois, né, vai sofrer um processo de decantação e aí esses flocos eu consigo retirá-los, tá bom? Aí o povo da freguesia está passando aqui. E aqui são as reações químicas envolvidas nesse processo. Então, o sulfato de alumínio ele é obtido através da reação do óxido com o ácido sulfúrico, e esse sulfato de alumínio, ele produz nessa reação química, né, lá com a água, o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio aqui, ele vai ser esse fator aglutinante aí para ajudar a separar essas substâncias em flocos, tá bom? Na sequência, existe a adição de cal. A adição de cal, ela entra aqui para controle do pH. Tá? Então, o pH, o que é? Ele é um índice que mede a acidez de soluções, né? Então, ele vai dizer o quanto está mais ácido ou o quanto está mais alcalina a substância, né? Ou a solução. A cal que a gente coloca, ela faz essa correção no pH, porque o sulfato de alumínio, ele vai deixar a água mais ácida. É natural, acontece. Tá? Eu falo porque eu também, quando eu trabalhava em indústria, eu fazia tratamento de efluentes. Ele vai naturalmente deixar a água ácida. Então, o que a gente fazia? A gente pegava uma fita para medir pH, né, que tem ela é por cor, né, e aí tinha uma escala de pH. A gente mergulhava, coletava uma amostra dessa água e fazia a mensuração lá de quanto que dava o pH. Aí, o pH estava muito ácido, a gente fazia uns cálculos químicos para saber o quanto de cal a gente podia colocar para chegar no pH ideal. Então, tudo é calculado, nada é aleatório. Claro que dentro de um processo industrial, a indústria já tem o que eles chamam de procedimento de qualidade. No procedimento de qualidade, eles já dão a instrução de como você lida com aquela situação, porque já existe um padrão estabelecido e você já tem uma ideia do quanto de cal você já vai colocar. Mas, de qualquer maneira, o químico lá é obrigado a fazer a conta para ver se bate com a informação, porque às vezes a água está um pouco mais ácida do que o normal, e aí você faz as correções necessárias, tá bom? Lembrando que o pH da água, né, voltar, o pH ele vai de um meio ácido, que é abaixo de 7, até um alcalino, né, que é acima de 7, tá bom? No processo de decantação, é um processo de separação de misturas heterogênea. Tá? Aqui vocês veem um tanque de decantação. A decantação a gente vê no nosso dia a dia quando você deixa, sei lá, um copo com água misturado com algum açúcar, sal, qualquer coisa do tipo, e você vê que ele vai para o fundo. Ou um suco de polpa natural, né, da fruta, suco de maracujá, por exemplo, você vê que separa naturalmente. Então, essa separação a gente chama de decantação. E depois desse processo de decantação, né, quando fica toda a sujeira para o lado de baixo, na parte de baixo, porque ela é mais densa, existem essas pás. Essas pás vão fazer a remoção dessa sujeira que está aqui embaixo, tá bom? Com isso, a água vai passar por um processo de filtração, e esse processo de filtração, essa água, ela é passada nesse filtro aqui. Então, isso aqui é um equipamento, eles chamam de filtro prensa, porque aqui, esses quadrados que vocês veem aqui, essas placas, dentro delas, na parte mais central dessas placas, existem malhas mesmo, são tramas que são chamados de filtro mesmo. Tá? Então, aí a água vai passar por essa tubulação aqui, tem uma tubulação, cadê o mouse? Tem uma tubulação aqui que a água vem, passa, e aqui ela vai passando de filtro em filtro até ela ficar limpinha. O resíduo que fica nesse filtro, ele não é jogado fora, não.
eles são coletados, esses resíduos, e esses resíduos vão para adubo. Eles ficam empilhados lá num monte, um monte lá reservado, numa baia que eles chamam, e esse material vem uma empresa que coleta esse material para levar para indústrias que fazem adubo, porque tem material orgânico e esse material orgânico tem alguns nutrientes ali importantes para o adubo. Então, nada é perdido no processo de tratamento de água. Uma outra etapa importante do tratamento é a cloração e fluoretação. O cloro, ele tem o objetivo de anular a atividade de micro-organismos. Esse é o objetivo do cloro, tá bom? E aqui eu tenho os processos químicos envolvidos. Então, a gente faz isso naturalmente em casa quando você quer, por exemplo, limpar uma fruta ou uma salada, qualquer coisa do tipo, uma folha de salada aí, você coloca cloro, né, a água sanitária na água, uma quantidade, para matar os micro-organismos. A ideia é a mesma, tá? O cloro tem essa ação de matar micro-organismos. O flúor só entrou depois, né, no processo de tratamento de água, porque há anos atrás, isso bastante tempo mesmo, mais de uns 50, 60 anos atrás, as pessoas tinham um problema de cárie, né? E aí o governo conseguiu entender que para poder diminuir a incidência de cáries, você tinha que colocar flúor na água. E a partir desse momento eles colocaram flúor na água para essa situação. É para isso que vai o flúor na água. Hoje isso ajuda a combater também a cárie. Aqui a gente já começa a ver algumas coisas importantes. Ó, concentração de 10 miligramas por litro. Então, nessa parte do processo de produção de água, já envolve o conceito de concentração de soluções. Então, aqui eu tenho 10 miligramas por litro. Aqui eu tenho uma unidade de medida de massa e eu tenho uma unidade de medida de volume. Então, já dá para entender que existe uma relação entre massa e volume. É isso que a concentração vai... uma das formas de misturar a concentração nas soluções, né? Solução é aquilo que a gente viu no bimestre, na bateria anterior. Você tem um soluto, você tem um solvente, e quando eles se juntam, dá o nome de solução. O flúor, né, a concentração máxima de flúor pela OMS é de 1,5 miligramas por litro. Então, você vê que a quantidade de flúor ela é bem pequena em relação a lugares, né, que tem lugares assim, montanha, enfim, lugares que tem uma outra fonte de água, né? E aí a gente tem o conceito de concentração de soluções. Concentração, aí aqui é uma regrinha básica, serve para qualquer coisa. É sempre a quantidade de soluto pela quantidade de solução. É essa a ideia que vocês têm que ter com relação ao que é concentração. A partir daí, a quantidade de soluto ela pode estar em gramas, pode estar em miligramas, pode estar em mol, enfim. Aí a quantidade que é apresentada àquele determinada substância sofre variação por conta do que o exercício está propondo, da situação que está sendo colocada. Então, se eu preciso analisar situações onde a quantidade daquela substância é um valor muito pequeno, aí eu trabalho com miligramas. Né? Se o valor é muito grande, eu não vou trabalhar com miligramas, já trabalho com gramas. Então, tem essas variações. Mas a regra básica é essa, quantidade de soluto por quantidade de solução. Tá? Como que eu preparo uma solução? Então, eu vou fazer a pesagem, então eu tenho o soluto, que é aquilo que vai estar em menor quantidade, que é o que vai ser disperso na água ou no solvente apropriado, tá bom? O solvente pode ser a água, no nosso caso aqui é a água, tá?
eu coloco essa solução dentro de um balão chamado balão volumétrico. Esse balão volumétrico tem um risquinho. Esse risquinho, ele vai indicar, né, o nome dele é menisco, ele vai indicar o limite de volume que você pode colocar nessa vidraria aqui, nesse frasco. E a partir daí, aqui eu tenho uma solução com quantidades precisas. É por isso que a gente usa o balão volumétrico, tá? Porque tudo que for volumétrico, vidraria volumétrica, ela está correspondendo a vidrarias com quantidades exatas, volumes exatos, é mais precisa. Concentração comum é uma forma de expressão de concentração. Ela vai relacionar a massa do soluto, lembrem, quantidade do soluto aqui agora está em massa, por quantidade de solução. Então, o volume aqui da solução. Então, concentração comum é a massa sobre volume. Então, se eu pegar lá um suco em pó, tem, sei lá, 25 gramas em 1 litro. Essa é a concentração, 25 gramas por litro. Ponto. Morre aí o exercício, ou morre aí o conceito de concentração para essa solução. Normalmente é expressa em gramas por litro. Mas, aquilo que eu falei, se a concentração for um valor muito pequeno, né, a quantidade que eu vou colocar do soluto for muito pequena, aí eu posso usar miligramas, posso usar microgramas, enfim, depende da situação. Aqui eu tenho um exercício bem simples, ele fala que ele misturou 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água, e o volume final da solução foi 220 ml. Então, e ele quer saber a concentração em gramas por litro. Para eu saber a concentração, eu tenho que fazer a conta mágica de dividir a massa pelo volume total da solução. Então, a massa aqui é 33 gramas e o volume total da solução, 220 ml. Mas lembrem-se, o volume é dado em litro. Tá? O volume vocês vão sempre calcular em litro. E aí a gente faz uma conversão dos 220 ml para litro. Então, se 1.000 ml vale 1 litro, 220x. Aí a gente divide 220 por 1.000, dá 0,22 litros. Aí eu faço a conta aqui, 33 dividido por 0,22 dá 150 gramas por litro. Aonde que o aluno erra? Ele esquece de fazer a conversão de unidade de medida. Ele esquece de transformar de ml para litro. Tá bom? Concentração molar. Na concentração molar, ele está relacionando a quantidade de mols. Então, na concentração comum, é quantidade de massa, e na concentração molar é quantidade de mol. Lembrando que mol é a massa do soluto dividido pela massa molar dele. Por isso que vocês aprenderam o cálculo de massa molar, para poder usar aqui. Tá? Então, cálculo de número de mol, de massa molar, aquela coisa que parecia muito chata, muito mecânica, é porque vocês iam aplicar aqui. Então, ou o exercício te dá o número de mol direto e pede a concentração, ou ele vai te dar a massa e a massa molar e você faz as contas usando essa expressão aqui. Elas são equivalentes, né? Porque essa relação massa por massa molar é número de mol, tá bom? Aí, só para relembrar, né, para a gente não esquecer, algumas relações. Então, o número de mol é massa do soluto por massa molar do soluto, né? Que aí é da substância que a gente está falando. 1 mol equivale a 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, e tem essa quantidade de moléculas, átomos, íons, enfim. Tá bom? Então, aqui uma revisãozinha no meio da aula aí. Aqui é um exercício para calcular o número de massa molar, né? O número concentração molar. O exercício, ele fala que tem a ureia, e essa ureia foi dissolvida em 2 litros de água. Né? Então, 60 gramas de ureia em 2 litros de água, ele quer saber a concentração molar. Notem que o exercício não deu o número de mols, então a gente tem que calcular o número de mols. Mas ele te deu a massa e as massas atômicas. Com as massas atômicas, eu calculo a massa molar. Sabendo qual é a massa molar, eu consigo fazer o cálculo da concentração molar. Então, a massa são 60 gramas, que é o valor que ele falou que está dissolvido em água, né? O valor de litros, né? O volume em litros está aqui, são 2 litros. E a massa molar eu calculei aqui, né? Isso a gente já aprendeu a fazer.
E aí eu faço a aplicação da fórmula, massa molar vezes o volume. E aí sai esse resultado, que é 0,34 mols por litro. Essa é a concentração de ureia em 2 litros, tá bom? Aí os exercícios podem variar. Se ele não, às vezes ele não te dá a massa, às vezes, enfim, ele quer saber a massa e dá a concentração molar, enfim. Aí é só variação do que você vai substituir na fórmula. Concentração em ppm. Isso aqui o aluno fica meio bugado, mas o conceito é sempre o mesmo, tá? Quantidade de soluto por quantidade de solução. O ppm é partes por milhão. Então, é uma parte do soluto por 1 milhão de partes da solução. Tá? Esse é o conceito matemático da relação ppm. O ppm ele é muito utilizado para quantidades muito pequenas. Então, eu tenho alguns metais que tem que estar dentro da água ali, algumas coisas que tem que estar dentro da água, que são medidas em ppm, que a quantidade tem que ser muito pequena. Tá? E aí, para facilitar a vida de todo mundo, a gente traz aqui umas relações para vocês compreenderem as equivalências de ppm, né? Então, 1 ppm pode ser, quando eu estou falando relação massa por massa, né? Eu posso falar que é 1 grama por tonelada, ou 1 miligrama por quilo, ou 1 micrograma por grama. Ou quando a relação é volume por volume, é 1 litro por 1.000 metros cúbicos, ou 1 ml por 1 metro cúbico, ou 1 microlitro por litro, 1 ml por 1.000 litros. Então, aqui a gente já expõe para vocês uma forma mais resumida dessas relações. Tá? Então, aqui, essa relação massa por volume é o que mais vai aparecer em exercícios para vocês. Então, 1 ppm equivale, por exemplo, a 1 grama por 1.000 litros, ou a 1 miligrama por litro. Então, são relações que são importantes vocês registrarem aí. Aí depois, quando vocês forem rever a aula lá no YouTube, lá vocês dão uma paradinha, tiram uma foto, enfim. Mas vocês têm esse material com vocês. E aqui tem um exercício já resolvido, né? Ele fala que, de acordo com a padronização internacional, a água potável não pode ter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Ele quer saber como que essa quantidade é expressa em ppm. Então, é massa do soluto dividido por massa do solvente. Então, miligrama por quilo. Aí é só resolver direto. Pega o valor que ele já te dá em massa, miligrama, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas do mercúrio, dividido pelo volume de água, tá? Que 10 a menos 3 quilos de água correspondem aí à massa de água. E aí, aqui é propriedade de potência, né? Aí chega esse valor de 0,5 ppm. Então, essa é o máximo que eu posso ter de mercúrio na água. São exercícios nesse sentido que vão aparecer para vocês. E aqui, finalizando, né, a demanda bioquímica de oxigênio. É essa demanda bioquímica de oxigênio que justifica a presença de peixes lá no rio. Quando tem o oxigênio, ele é um gás, mas ele pode estar solubilizado em água. Tá? Esse gás solubilizado em água é o que vai fazer os peixes aparecerem lá no rio. Então, a relação da massa de oxigênio presente no volume de água me dá o que eu chamo de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Quanto mais oxigênio eu tiver, melhor a qualidade da água. Quanto menos oxigênio eu tiver, pior é a qualidade da água, tá bom? Então, o que isso que eu chego a concluir, né? Quando esse valor de DBO, né, que é essa relação, tiver muito grande, eu vou ter uma poluição maior, ou seja, eu vou ter menos oxigênio na água. E quando tiver menor, eu vou ter a água mais limpa. Bom? Aqui é a concentração de oxigênio dissolvido, que é uma relação muito próxima. Né? No DBO, a importante é entender isso, né? É o quanto de oxigênio que eu vou ter presente na água. Quanto mais oxigênio, melhor. Tá bom? Então, essa é a relação do DBO na água.
alguns fatores que influenciam essa presença de oxigênio, a temperatura é um deles. Então, quanto mais quente tiver, menos eu vou ter oxigênio. Tá? Quanto mais frio tiver, mais eu vou ter oxigênio. Isso faz sentido, porque quanto mais quente a água, como tem um gás ali dissolvido na água, esse gás vai estar mais fácil dele escapar do líquido, né? Porque tem esse processo, e aí você perde oxigênio, tá bom? Por isso que, por exemplo, agora, recentemente lá em Fukushima, eles falaram que vão jogar a água de reatores nucleares no mar, então isso vai aquecer a água do mar, e quando você aquece a água do mar, você baixa a quantidade de oxigênio, aí você acaba matando toda a fauna e flora daquela região onde está a usina. Isso acontece aqui em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Aqui alguns controles, né, de água. Aqui vocês têm o índice de qualidade da água. São os testes que são realizados para controle da qualidade da água. Então, lá nessa parte do Rio Pinheiros, a presença dos peixes é porque existe um córrego que desemboca naquela região ali onde estava o rio, e esse córrego já está mais limpo, a água já está mais oxigenada. Alguns peixes mais resistentes, né, que não precisam de tanto oxigênio para sobreviver, eles já começam a surgir, tá? Mas tem partes do Rio Pinheiros que não está tão limpa ainda não. Bom, aqui o cálculo para descobrir DBO é regra de 3. Tá? Então, a fórmula tem lá, né, uma relação de massa do oxigênio por volume de água, mas na verdade é uma regra de 3. Tá? Então, esse exercício aqui que foi resolvido e vocês têm lá, né, como material, ele faz essa relação. 60 miligramas de oxigênio estão contidos em 1 litro, quando eu tiver os 3 litros de água, eu vou ter X. Né? Então, se o limite máximo numa amostra aí é de 180 miligramas e apareceu lá 211, quer dizer que essa água tem mais, tá fora, né, do limite para ser utilizada aí como consumo, tá bom? É isso que a gente tinha para falar com vocês sobre, tá bom? E aí fica aberto aí a perguntas, a questionamentos. A gente tem mais uns 9, 8 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir esclarecendo para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Professor. Sim. Aquela parte lá do PPA que fala? ppm. ppm é o que é mesmo? ppm é partes por milhão, tá? Então, é uma relação, continua sendo uma relação de concentração, ela vai relacionar uma parte do soluto por 1 milhão de partes da solução. E aí você tem algumas relações, massa por massa, massa por volume, volume por volume, que foi aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, aquela tabela é uma tabela bacana para vocês pegarem aí no material de vocês, fazer as suas anotações do caderno, enfim, para usar essa relação já na tabela, que fica mais fácil de vocês compreenderem como que chega nessas relações. Mas é isso, ppm, partes por milhão. A gente usa essa expressão em ppm quando a quantidade de soluto ela é muito pequena. Tá? Então, quando tem lá a quantidade que é muito pequena, aí a gente usa partes por milhão. Tá bom? É para isso que usa essa forma de expressar a concentração. É uma maneira de expressar a concentração. Beleza. Beleza? Ótimo. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Alguma aflição? Esse tema é difícil pra caramba. Sim, ele é bem complexo. Ele não é fácil, não. Mas, assim, a ideia que você tem que ter é que concentração, o que tem que sair daqui da aula de hoje? Que você tem um tratamento de água, esse tratamento de água, ele usa
algumas ferramentas da química, de métodos de separação de mistura. Ela usa também a adição de algumas substâncias na água, então ela faz soluções, e essas soluções elas são expressas na forma de concentração, que é uma relação da quantidade do soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido na água, pela quantidade do volume de água, que vai ser sempre 1 litro. Então, isso é concentração. E aí eu tenho as formas de expressar essa concentração. Ou relaciono massa do soluto por volume, ou número de mol por volume, né? Ou o ppm, né? Que é 1 parte por 1 milhão de partes, que aí, sei lá, miligrama por 1 metro cúbico de água, enfim, por aí vai. Tá? Mas as questões que a gente preparou estão bem suaves, aí tem que recordar mesmo. Por isso que a gente fez aquela aula explicando como calcula a massa molar, como que calcula o número de mol, porque a gente ia usar isso agora. Tá? Tem que calcular o número de mol para poder sair a concentração em mol por litro, por exemplo. Mais alguma perguntinha? Tem umas 5 minutinhos ainda para vocês tirarem as dúvidas. Né? Vocês têm ainda um prazo para resolver as baterias, né? Até o dia 23, tá bom? Essa aula vai subir para o YouTube, e aí vocês podem rever isso, independente se vocês precisarem de ajuda, é só chamar a gente para a gente ajudar vocês aí a resolver, tá bom? Eu vou pegar os nomes que estão aqui, né? Já printando a tela aqui, já tem como salvar. Eu deixei o link do YouTube para vocês darem uma olhada no que vai subir para vocês, tá bom? E é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, um questionamento, uma pergunta sobre qualquer coisa relacionada a gente encerra por aqui mesmo, sem problema algum, tá bom?